Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast IMC, Instituto Ministério com Crianças, em parceria com a Live Experts. E hoje eu estou aqui com dois amigos, Bruno e Paulo André, que são duas autoridades aqui em alguns assuntos, tá? Mas o principal deles eu diria que é acampamentos e retiros, tá? Então a gente vai ter uma conversa muito boa aqui, eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida. E você vai pegar aqui algumas dicas para você já aplicar no seu ministério, tá? Então eu queria agradecer aqui a presença dos dois, de estar disponível aqui para poder compartilhar o conhecimento que vocês têm, tá? E eu queria começar comentando aqui que a gente tem algumas coisas em comum, né? Primeiro que a gente foi descobrindo ao longo do caminho, isso, né? a gente é da mesma cidade, né? E a gente também estudou nas mesmas escolas, desde lá da pré-escola, né? Escolinha Tia Carmen, salve aí, Tia Carmen. Tia Carmen já faleceu. Você, né? Tia Carmen já faleceu, eu sei, conheço a família, mas salve Fernanda. As filhas, né? Que é a filha da Tia Carmen aí, que foi uma escola muito boa lá pra gente, né? Eu curtia muito. E também tinha o Mágico Júnior aqui. Salve, a esposa da Fernanda. Salve Mágico Júnior aí, esposo da Tia Fernanda. Mas depois, na sequência, cidade pequena, né? A gente também foi para a mesma escola, lá no Instituto Abel. A gente não tem a mesma idade, eu sou um ano mais velho que o Bruno, né? E 5 anos mais velho que o Paulo André. Mas a gente esteve nesse mesmo ambiente o tempo todo. Né? Isso é muito legal. Depois a gente veio se reencontrar na nossa igreja lá, na época, a Igreja Plena de Caraí, né? Que foi um tempo muito bom também. Eles fizeram um trabalho excelente lá com os adolescentes, sempre também com acampamento, né? Então vamos começar aqui. Eu queria perguntar, vocês nasceram em lar cristão? Para quem não sabe, esqueci de mencionar, eles são irmãos, tá? Sim, mesmo pai e Isso, são irmãos. Eles agem sempre em dupla, assim, sabe? Desde sempre eles agem em dupla. Então, assim, vocês nasceram em lar cristão, como é que foi isso daí? A gente sempre cresceu na igreja, né? E igreja era uma coisa, assim, muito intensiva na nossa casa, né? Parecia que todo dia a gente estava na igreja. São presbiterianos, aquela base calvinista. Desde criança a gente ia na igreja de manhã, aí tinha a escola dominical à tarde, aí... Tinha UCP. Tinha UCP durante o culto da noite e acampamento de sentimentos, assim, era o tempo todo. A gente já calculou UCP é o quê? União de Crianças Presbiterianas. Vocês são bem presbiterianos mesmo. Isso. E a igreja tinha um acampamento próprio. Acabava que a gente morava naquele acampamento, né? A gente era quase que final de semana sim, final de semana não. Era a casa de praia de vocês, era lá no... A gente já calculou mais ou menos assim, quanto tempo a gente já ficou dentro de um acampamento. E a gente bate na nossa vida quase 3 anos. Sim, então, tá vendo que eu falei que é alto? Da minha vida. Passei no acampamento. Legal, glória a Deus. Glória a Deus. E vocês... Então, vocês nasceram lá cristão, tá? Mas a gente sabe aqui no IMC que Deus não tem neto, Deus só tem filho, né? Então, o fato de a gente nascer numa família cristã não é suficiente, né? A gente precisa confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador com a nossa boca, com a nossa própria boca, cada um de nós, né? Então, assim, vocês consideram que vocês receberam a Jesus com quantos anos? Olha, o meu encontro com o Senhor foi com 11 anos. Dentro de um acampamento. Glória a Deus. Eu me converti no acampamento também. A gente vai chegar lá. Então, eu era uma criança que sempre estava na igreja, mas não gostava da igreja. Não gostava mesmo. Eu achava a escola dominical um porre e não gostava mesmo. Ficava assim, caramba, muito chato tudo. E aí eu tive um encontro, porque não fazia sentido pra mim, né? Eu ia porque minha mãe mandava. Sim, é chato. Pra quem não é crente, é chato. E aí tinha que ir. Só que com 13 anos eu tive um encontro com Jesus num acampamento no meio de um louvor. Que foi assim, tava todo mundo num louvor muito gostoso, aí eu abracei alguém lá que eu não sei quem é até hoje, e tive esse encontro com Jesus, e a partir desse dia, tudo fez sentido, e comecei a gostar da escola bíblica. E aí eu comecei a entender a palavra de Deus fazer mais sentido para mim, né? O meu foi num culto da fogueira, de um acampamento. Então, muito legal o que você está falando. Gente, esqueci de mencionar também, atualmente eles são pastores, né? E pastores da ICF, né? Isso. Que significa... International Christian Fellowship, curso de inglês. Ministério Internacional. Comunidade Internacional Cristã. Isso. É uma igreja de plantação de um ministério que começou na Suíça. E aí, nesse meio tempo, a gente foi para a Alemanha, conheceu essa igreja. E aí, conhecemos essa igreja que é na Alemanha.
E aí a gente veio para cá como uma plantação desse ministério em Munique, né? Mas hoje a igreja, são 77 igrejas espalhadas por 13 países. E aí a gente é a primeira igreja aqui na América. Legal. Então eles estão mais lá pela Europa, Isso. Ásia, África. Muito forte, assim, em países de língua alemã. Tá. Então Áustria, Suíça, Alemanha. Além disso, tem na Holanda, Croácia, Polônia. Temos uma igreja em Kiev. Ucrânia, né? Isso. Em Israel e em Camboja. Que é super interessante. É uma igreja com 2.000 crianças. Isso. Uau. Muito legal. Cara, muito é uma legal. igreja de crianças. Se vocês puderem ir, procura aí ICF Camboja para você ver como é que é. É tão legal que eles têm uns caminhãozinhos que vão dentro das aldeias, dos vilarejos, pegar as crianças e levar para a igreja. Então, eles têm feito um trabalho sensacional lá. Glória a Deus. E em Kiev, vocês têm tido notícias aí dos amigos de vocês, os colegas de ministério? Então, todo mundo da igreja, eles foram refugiados para a Polônia. Uau. Então, a nossa igreja da Polônia recebeu todos os refugiados. Todas as mulheres e as crianças, os homens ficaram. E eles se reúnem até hoje, tem culto masculino lá, né? Isso. Eles, para quem não sabe, numa situação de guerra, todos os homens, aqui no Brasil também, nós somos reservistas, né? Então, em caso de guerra, a gente é obrigado, né, a permanecer no país, porque caso os militares da ativa não sejam suficientes, a gente, mesmo acima do peso, a gente vai ter que cada um pegar o seu fuzil, ser chororô e ser obrigado a lutar contra o inimigo para defender a nossa pátria. Então, a gente está rindo aqui, mas isso realmente aconteceu. Então, mas vocês têm contato com esses irmãos aí, com esses pastores? Temos. A ICF, como movimento, juntou recurso para levar a cesta básica, para ajudar as famílias que estão refugiadas na Polônia, pessoas que foram até Kiev para dar um apoio à igreja. E interessante que a igreja tem crescido, pessoas têm se convertido em meio a um caos, né? E ver que a mão de Deus ali é presente. Né? E eu tive agora recentemente lá na Alemanha, eu vi muitos pastores. A gente teve um encontro de pastores umas 2 semanas atrás. E eu encontrei alguns pastores e eles falando: Bruno, eu estou recebendo 40 pessoas, 50 pessoas refugiadas da Ucrânia, e aí eles estão começando a traduzir os cultos, então está sendo um trabalho de evangelização muito especial nesse momento tão crítico que eles estão passando. Sim, né? Péssimo, né? Então, assim, só voltando à fita agora, então a gente estudou lá numa escola católica, né? Sim. E vocês sendo evangélicos lá, o pessoal... vocês eram uma minoria, né? Hoje em dia é moda ser crente, né? Todo mundo fala que é crente, mas vocês eram uma minoria lá e participavam também lá de certas reuniões católicas lá, meio que ficavam olhando pro teto. Como é que era isso lá? Lá a gente tinha as aulas de religião, né? E também, às vezes, tinha que ir na capela. Falando em off aqui, PA era o sabichão da... Tinha o professor Pedro era o sabichão do Egito. Porque, cara, a gente veio de uma igreja forte. Chamava de sabichão do Egito. A gente via de uma igreja forte, né? Pra você ter noção, o departamento infantil eu não gostava, porque a gente tinha que decorar a Bíblia inteira. Era assim, era apostila, não sei de quê. Criança presbiteriana sofre? Sofre. Mas você colhe os frutos depois. É muito bom você ter o conhecimento da palavra de Deus toda. Mas você chegava na escola mole, né? Ninguém sabia quem era Adão e Eva. Muito menos quem venceu na luta com Davi e Golias. Aí, você tirava onda. Você discutia de igual para igual com o Pedro lá. Gente, a gente teve o mesmo professor de religião. Um abraço, Pedro, também. Eu fui aluno do Pedro. Então, legal. E assim, era muito menos crente mesmo, né? Era. E o pessoal meio que às vezes pegava no pé lá. Você... Fazia umas brincadeiras. Tinha bullying contra crente, né? Agora o nome tem esse nome, né? Antigamente a gente não sabia que era bullying. O interessante é que fazia brincadeira, mas também tinha um respeito. Eles não faziam besteira na minha frente. Falavam assim, não, Paulo André é pastor, não pode falar isso na frente dele, não. É verdade. Legal. O cristão, ele tem essa coisa, né? Eu me senti excluído, não queria brincar com eles também, não, mas tudo bem. Aí deixa eu fazer só um parênteses. Na faculdade, né, quando eu fui pra faculdade, minha primeira formação foi engenharia de produção. Quando eu cheguei lá, eu sofri o mesmo bullying que na escola, né? A gente carrega isso a vida inteira, né? Você fazia onde? No Cefet? No Cefet, lá no Maracanã. E aí, cara, quando eu cheguei lá, o pessoal começou a falar, eu era o garoto Bíblia, que só sabia falar de Deus e tudo mais. E aí tinha um rapaz que ele é o que mais me zoava, completamente, assim, absurdamente. Fazia muita brincadeira comigo. Agora, com a ICF Rio de Janeiro, ele se converteu
Hoje ele é membro da ICF, nós Tua somos os ovelha. pastores dele. Então, imagina. Ele era de Niterói? Então, ele era de Petrópolis. É uma loucura. Aí legal. casou com uma menina, a menina foi morar em Niterói, agora eles moram em Niterói. E aí a gente foi se encontrar. É porque o sonho lá. dele era ser crente já. Ele já te admirava. Um já. abraço, Fred. Quando a gente pega muito no pé de uma pessoa que a gente gosta da pessoa, tem verdade. admiração, né? Então, assim, Deus agiu ali, ele acabou se convertendo. Ele se converteu Sim. na igreja de vocês? Não, ele Não, teve não. uma Nos Estados experiência. Unidos, né? Ele foi Nos fazer Estados aquele Unidos. work experience. Ah, Aí teve um encontro lá com Deus bem forte, tremendo. A gente foi se reencontrar aqui em Niterói. E aí a gente já tinha amizade. Ele é padrinho do meu casamento, ele é esposa. Então é muito maneiro ver Legal. essas histórias. gente, eu tenho um testemunho também pra falar sobre o Work Experience, Aham. que eu fiz também em 2008 para 2009, na temporada, né, de 2008 Sim. para 2009, nas férias da faculdade, e eu não era crente. Caraca. Tá? Mas, quando eu voltei pro Brasil, cara, o impacto da cultura americana foi tão forte que eu percebi que tinha alguma coisa diferente naquele povo, cara. Foi o que Deus falou comigo, entendeu? E a gente sabe que é predominantemente protestante lá, evangélico, né? E Deus colocou isso aí, essa pulga atrás da orelha, né, em mim. E aí, quando eu cheguei em casa, né, eu conversei com a minha mãe, falei, mãe, acho que a gente deveria ter uma religião e tal, frequentar alguma religião, falei assim, né? Aí ela falou assim, vamos naquela igreja da sua prima. E o pastor Fabrini, salve, pastor Fabrini, ele já tinha eu já tinha ido no batismo da minha prima, Michele, beijo pra Michele também. Tinha ido no batismo da Michele em 2001, eu tinha 14 anos de idade, e aquilo ficou guardado lá na minha memória. E em 2006 ela casou, e Fabrini fez o casamento, né? E eu gostei da palavra que ele deu, tá? Eu tinha 20 anos. Mas e aí, em 2009, nessa volta do Work Experience, então, esse Fred, né? Ele se converteu lá. Sim. É assim, ele teve uma história, acho que é até legal um dia ouvir a história dele. Eu acredito que o ambiente dos Estados Unidos leva muita gente à conversão. Imigrantes que vão para lá e acabam conhecendo a Deus lá na cultura americana. Tá? Mas ele estava num momento assim tão de dificuldade que ele ouviu a voz do Senhor de maneira bem clara, dando a ele uma direção, e aquilo meio que... Ele ficou meio surpreso, porque ele nunca tinha tido uma experiência com Deus, né? Ele tava muito perdido, acho que num carro. Ele tava muito perdido nos Estados Unidos. Ele tinha que voltar pra casa, senão ele ia perder o emprego literalmente. e tal. Aí ele falou, pô, Deus, se você existe, você me ajuda agora. E, pô, ele ouviu claramente assim, a voz de Deus e... Ele voltar conseguiu pra casa. chegar, se converteu. E não perdeu o emprego. Bom, eu acredito muito assim que Deus se revela muito dentro dos Estados Unidos, né, cara? Na cultura americana. Enfim, eu acho que Deus está muito presente lá naquela nação. Apesar de estar em declínio, né? O Brasil está num avanço maior, né? Em relação ao evangelho. Lá é mais consolidado. Mas eu percebo muito a presença de Deus, assim, da maneira como as pessoas tratam uns aos outros, né? Por exemplo, você vai entrar numa loja e a pessoa segura a porta. Entendeu? Aqui no Brasil a pessoa não é tão educada. É mais o comportamento que a gente tem dentro da igreja. Parece que as pessoas têm na rua lá. Eu tenho essa sensação. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu comentei com a minha mãe sugeriu a igreja da Michele, já tinha ouvido a palavra do Fabrini no casamento da Michele, acabei caindo lá na plena. Isso. E aí, 6 meses depois, caí num retiro, tá? E no retiro, promovido pelo Dodô, né? Pastor Douglas. E aí eu acabei me convertendo ali naquele retiro, né? Que... É muito forte, né? Como vocês sabem muito bem, né? O retiro. Mas vamos voltar aqui, que a gente tem muitos assuntos, né, cara? Vocês, então, foram criados nesse lar presbiteriano, nesse lar cristão presbiteriano. E nessa igreja, que era a primeira igreja presbiteriana de Niterói, uma igreja bem tradicional lá de Niterói, né? E se converteu com 11 anos o Bruno e Paulo André... 13 ou 14? Não, 13 ou 14. Não, antes. 14 eu fui no Palavra da Vida a primeira vez, então foi 13. antes, foi 13, 12, por aí. Não lembro exatamente. Então, a idade que vocês se converteram já vem a corroborar uma coisa que eu falo aqui em todos os episódios, é uma coisa que eu gosto muito de falar, que existe uma pesquisa nos Estados Unidos, uma estatística, né, que 85% dos crentes que se convertem entre 4 e 14 anos. Né? Então, a grande janela de oportunidade é a chamada janela 4-14. Né? Quando chega em 15 anos de idade, essa probabilidade diminui muito. Tá? E depois vai se tornando assim, um verdadeiro milagre a pessoa se converter. Eu me converti com 23, estou fora da janela, mas assim, é raro. Né? É raro. A maioria vem na infância mesmo, estatisticamente comprovado. Né? Nos Estados Unidos fizeram essa pesquisa.
Mas então, e aí vocês se converteram, o Paulo André começou a gostar mais da igreja, foi isso? Gostei mais da igreja. O que sempre ouvi da equipe, né, onde eu cresci na presbiteriana, é que quando você evangeliza uma criança... Quando você evangeliza um adulto, você ganha uma vida para Cristo, né? Uma vida meia vida. Não, meia vida não, uma vida. Uma vida. E aí quando você evangeliza uma criança, você ganha uma vida inteira. Porque a pessoa, ela... Excelente. Isso é sensacional. Bom, né? Existe uma história que contam, né? A gente já comentou até aqui em outros episódios que o evangelista chegou lá, foi dar um relatório sobre o evangelismo. Eu evangelizei 2 vidas e meia. E aí perguntaram pra ele o quê? Foi 2 adultos e uma criança? Ele falou, não, foram 2 crianças e um adulto. Porque a criança tem a vida inteira pela frente e o adulto só tem metade da vida. Né? Então, é uma analogia interessante, né? Mas então, e aí, a gente estava conversando aqui em off, Bruno, você já começou a se destacar ali, foi trabalhar no Ministério Infantil? Isso. Já com 16 anos? Não, foi antes disso. Por quê? Quem tomava conta lá do Ministério Infantil chama Dona Custódia. Ela faleceu, deve ter uns 2 anos atrás. Ela é um ícone na Igreja Presbiteriana. Ela que iniciou o ministério da UCP, que é a União de Crianças Presbiterianas. E aí, ela, assim, foi muito usada pelo Senhor no momento onde eu tinha, assim, muita dificuldade de relacionamento. Eu era uma criança muito tímida, então tinha essa dificuldade, assim, que me acompanhava. Ela vendo isso, ela viu que eu tinha já 12 anos, ia lá para os adolescentes. Ela chegou para minha família e falou assim, olha, eu quero trabalhar essa área do Bruno, eu quero investir no Bruno, que eu vejo que ele tem potencial, mas ele é muito tímido, então deixa ele trabalhando comigo no Ministério Infantil. Então, com 12 anos, trabalhava no Ministério Infantil. Então, comecei assim, arrumando a sala, depois fazendo lanche para as crianças. Daqui a pouco já estava fazendo um joguinho, depois já estava pregando e depois fazendo acampamentos. Legal. Então, devagarinho, fui sendo trabalhado nessa área de liderança também, de relacionamento. E ali, naquele instante, no Ministério Infantil, eu comecei assim, a criar um amor muito grande pelo serviço ao Senhor, pelo Ministério Infantil. E tanto é que 4 anos depois, quando eu tinha 16 anos, eu fui desafiado pela Dona Custódia a assumir o Ministério dos Adolescentes, dos pré-adolescentes, porque não tinha mais ninguém na igreja. E esse grupo era o grupo do meu irmão. Ela falou assim, você ama o seu irmão, você é responsável pelo teu irmão, então você vai para lá. Sabe porque assim, a gente sempre cuidou... Quando eu tinha 12 anos, quando eu era menorzinho, isso é a primeira vez do acampamento, foi? Minha primeira vez no acampamento foi quando eu tinha 3 anos de idade. 3 anos? Tinha esquecido o lençol do Bruno em casa e foi em casa buscar o lençol. Quando voltou, me levou junto, né? E aí a minha mãe conta que quando ela se despediu do pessoal para ir embora, eu falei, não, mãe, eu quero ficar. Aí, pô, você tá doido, tem 3 anos de idade, nem consegue fazer nada sozinho. Que lá era a partir de não, mas 6, eu quero 7 ficar, eu quero anos. ficar. E aí, Dona Custódia ouviu isso e falou assim, Beth, pode ficar tranquila que aqui todas as crianças são minhas e já que ele quer ficar, ele vai ficar aqui, eu vou cuidar dele. Você usava fralda, né? Usava fralda. E Paulo André, ele ficava mandando pelo o cara já vai em retiro desde o cara usava fralda, cara. É constrangedor, porque você cresce, aí você vai na igreja e todo mundo fala, eu troquei essa fralda aqui pra o que você tá fazendo aqui? Então, você imagina, Paulo André tinha 3 anos, eu tinha 7 anos no acampamento, então desde os 3 anos dele, eu tomo conta dele no Ministério Infantil. Legal. Aí quando ele fez 12, a Dona Custódia falou assim, agora é sua responsabilidade cuidar da geração do teu irmão, dentro dos adolescentes. Aí eu fui impulsionado por ela para eu tomar essa decisão de cuidar desse pessoal. E nessa época, nossos pais mandavam, quando começou, com 12 anos, você com 16, no cuidado com os adolescentes, começou a ir no Palavra da Vida. Isso. Lá em São Paulo. É um ministério muito forte em Atibaia, e a gente conheceu muito, a gente foi uma escola para muita gente, né? Demais. O Palavra da Vida. Os nossos pais, né, iam no acampamento. Vocês terem uma noção desse negócio de Palavra da Vida, a gente estava em Orlando, eu e minha esposa, acho que foi em novembro. E aí a gente visitou um office lá da APEC, né? Da Organização Missionária APEC. Sim. E aí quando chegou lá, era um escritóriozinho pequeno, né? A pessoa que me atendeu lá falou que tinha fechado o escritório grande, estava com aquele pequenininho, tinha uma pessoa só lá. E aí a menina, uma jovem lá, falou que a irmã dela, americana, naquele momento estava no Palavra da Vida aqui do Brasil. Ai, que loucura! Fazendo algum trabalho aqui, algum treinamento, alguma coisa assim, né?
Então, É um ministério mundial, tem vários países. A gente morou Palavra na da Vida Alemanha. ele é internacional também. Isso. Começou nos Estados Unidos, mas tem o mundo todo. Tem. Tanto é que quando a gente foi morar na Alemanha, a gente serviu a Palavra da Vida alemã, né? Lá é terrível. É assim, um lugar lindo. Terrível, assim, maravilhoso. Terrivelmente lindo. Terrivelmente lindo. É um lago, pô, maravilhoso, que negócio de filme, assim, e eles têm um acampamento dentro de um castelo. É um castelo da... Coisas da Alemanha, né? Coisas da A gente Alemanha. vai chegar nessa parte ainda. Um dia a gente vai chegar no acampamento. Assim. E aí vocês... O Bruno, então, foi, digamos aí, o início foi esse como líder, né? Primeiro você começou a servir no Ministério Infantil, ajudando essa tia custódia. E aí, com 16 anos, você começou a liderar esse Ministério de Pré-Adolescentes. Mas você já começou a linkar com o acampamento. Isso, porque um pouco antes disso, a gente já meus pais sempre enviou a gente pro acampamento Palavra da Vida. Então eu sempre gostei muito, né? Já vinha de berço de acampamento dentro da Presbiteriana, juntou com Palavra da Vida em São Paulo, em Atibaia. E aí eu vi que era uma ferramenta espetacular de investimento e de evangelização. E eu falei, olha, a maneira da gente começar a investir na vida desses adolescentes é continuar com o Ministério de Acampamentos. Então, eu iniciei o Ministério de Adolescentes junto com o Ministério de Acampamentos com eles, né? Já tinha aquele nome Acamp? Isso, desde essa época, você acredita? Já era Acamp. Isso, sempre foi Acamp. Então, hoje são 17 anos de Acamp e surgiu assim, né? Então, não existia... porque assim, a gente às vezes está muito acostumado com retiros das igrejas. Cada igreja tem seu retiro de criança, de adolescente. Mas o Ministério de Acampamento é um ministério voltado para trabalhar isso e ajudar as igrejas locais com o Ministério de Acampamentos. Então, assim, é interdenominacional. Assim então, como Palavra da Vida. Os Jovens da Verdade. E os Jovens da Verdade, que já estive lá, inclusive conheci minha esposa. Os Jovens da Verdade deu frutos, né? Excelente lá o Jovens da Verdade. Legal. Mas aí, então, mas o Acamp, quando ele iniciou, ele já era inter-igreja? Isso, sempre Você convidava outras igrejas? A nossa visão sempre foi ter um ministério interdenominacional. Tanto é que a igreja presbiteriana na época ajudava, era a base, mas a gente nunca levantou uma bandeira de uma denominação. Porque a gente sempre acreditou que facilitava o nosso acesso às outras denominações e também facilitava o nosso acesso a ir para outras pessoas que não eram cristãs. Legal. Então, assim, nas escolas assim, de Niterói, elas conhecem o Acamp e o pessoal leva os seus filhos. Então, famílias que nem cristãs são, elas participam do acampamento. Porque existe essa cultura de acampamentos na nossa cidade, né? E a gente conseguiu essa característica com a ajuda da Palavra da Vida. Porque eu lembro, na época a gente ia para lá, a gente ficava tão encantado com a programação. Pra você ter noção, a gente era jovem, eu tinha 14 anos quando fui trabalhar lá pela primeira vez. Como equipante. Com 19. Mas, jovens de 15 a 19 anos, a gente ia pra lá pra limpar prato. Eu lembro uma vez que eu trabalhei na cozinha 3 semanas limpando prato, vendendo coisa na cantina lá. É que adolescente, assim, só de sair um pouco de casa também já ajuda, né? Não, mas o negócio é tão encantador, o negócio é tão inspirador que você quer ficar lá pra sempre. Não, é um pedacinho do céu. É um pedaço do céu. Vocês se converteram... no retiro, a gente já falou sobre isso. Foi no culto da fogueira e na... Então, a gente tem 3 pessoas numa mesa aqui que os 3 se converteram em retiro. Então você encontrou sua esposa no retiro? Encontrei minha esposa no retiro. Eu encontrei minha esposa no Acamp também. Então. É uma ferramenta assim, muito forte, né? É um intensivão, tá? Do evangelho ali. Eu já frequentava a igreja já há pelo menos 6 meses. Eu ia todo domingo na igreja, não faltava. Não era crente, tá? Não falava pra ninguém que eu ia na igreja. Também não falava com ninguém da igreja. Só entrava e saía. Lógico, eu era membro de uma igreja também que é bem discreta, né? Uma igreja que ela dá muita liberdade pro membro e também pro visitante, né? Então as pessoas não me abordavam muito ali. Né? É um estilo da Plena, tá? Que eu gosto muito. E eu também ia até no culto dos jovens, eu ia, e também não era crente ainda, mas, enfim, eu tava amando aquilo dali, né? Mas o que aconteceu foi que eu estava me relacionando com Deus verticalmente, né? Só ouvindo, só sendo alimentado. Mas no retiro, Deus começou a se revelar para mim através das pessoas, cara. Eu comecei a ter um relacionamento mais horizontal, assim, né? Então, assim,
Vocês acham que isso é importante nos acampamentos e retiros? Olha, Demais. demais. Não, assim, Fazer o que é amizades, legal, né? o que é legal é que a gente fala que no Ministério nosso de Acamp, né, a gente trabalha 3 pilares. Então, a gente consegue trabalhar com as crianças, a área social, porque as crianças começam a se relacionar com outras crianças, relacionar com atitudes diferentes, pensamentos diferentes, e dentro do quarto, e como elas aprendem a arrumar a cama, responsabilidade, arrumar a cama. A dinâmica de uma família é diferente da dinâmica de um acampamento. E aí, o outro pilar é a área esportiva. Então, tem muita competição, jogos, gincana. Então, isso estimula também a criança na área esportiva e, principalmente, a terceiro pilar, que é a área espiritual. E a gente acredita que tudo isso converge para a gente colher os frutos na área espiritual. E acampamento, assim, matematicamente, é poderoso, porque você tem um ministério infantil na sua igreja. De repente, você encontra as crianças ali durante 1 hora, todo domingo. Então, você tem 54 domingos, 54 horas que você tem ali de investimento no âmbito espiritual daquela criança. E aí, um acampamento de 5 dias, você já tem 4 dias já são 92 horas. Você já tem muito mais de um ano todo. Você dorme, acorda, toma café. Né? Então, é bizarro. São vários cultos também ao longo do retiro, né? Sim. Que você ouve a palavra, você se consagra, claro, né, a Deus ali durante aquele tempo. E esse relacionamento, como você falou, esse relacionamento horizontal, quando você tem... A gente faz nos nossos acampamentos muito assim, a divisão de quartos. Quando você está num quarto com 5 ou 6 crianças, de 6 a 10 na verdade, né? Tem os quartos maiores. E aí você tem 2 conselheiros ali que tá ali fazendo toda a programação com as crianças como se fosse uma criança. Só que ela é responsável por elas. E ali você tem um cultinho da manhã, tem a hora silenciosa, você tem, antes de dormir ali, um momento de oração e tal, e você começa a conhecer as histórias das crianças, conhece a cultura delas, as necessidades que elas têm e, cria um elo ali de confiança, vulnerabilidade, que é incrível, Sim, tem o conselheiro do quarto, né? Eu acho que o maior diferencial hoje do Acamp é a presença do conselheiro, porque é algo muito programado, assim, muito estratégico de acompanhamento de cada criança. Todas as atividades esportivas são quartos contra quartos. Então, tem um quarto que a gente chama de TC1, que é contra o TC8, e aí eles brincam, e aí tem aquele negócio de competitividade, de liderança, tem uma pessoa mais líder da equipe, do quarto. Desenvolve liderança. A pessoa desenvolve talentos, né? Aquele negócio de nós somos uma família, e aí tem que arrumar o quarto, aí tem que fazer a decoração do quarto, aí desenvolve a criatividade da criança. E a gente nunca volta o mesmo de um retiro, né? A gente sempre volta... A gente cresce, né? Na graça e no conhecimento de Deus, né? Em todo o retiro. E, gente, assim, eu vim do mundo, cara. Eu me converti com 23 anos, cara. E talvez isso pareça óbvio pra gente aqui, que é crente, cara. Mas, assim, uma coisa que me marcou, né, nesse primeiro retiro que eu fui, pode parecer óbvio, né? Mas, assim, separação de homem e mulher, cara. Entendeu? Isso, hoje em dia, a gente vê um ataque do inimigo às crianças, que tem um livro aqui. Os ataques do inimigo às crianças, escrito aqui pelo Superintendente Nacional da APEC do Brasil, Gilberto Seletti. E ele fala sobre como o diabo é astuto, né? E sabe que as crianças são um alvo, uma presa fácil, né? E como eu vim do mundo, cara, me chamou a atenção essa separação de homem e mulher, sabe? E a gente vive num mundo muito de malícia, sabe? Fora da igreja. E ali eu vi um respeito, né? E também essa questão, esses ataques, questão da ideologia de gênero, que a gente sabe que está atacando aí muitos jovens hoje em dia. E eu acho que quando você chega num retiro, separa homem e mulher, você quebra isso. Você quebra, você é homem, você é mulher, precisa haver uma separação aqui por conta da moral e dos bons costumes, entendeu? Então aquela criança que vem com uma série de influências do mundo, aquela criança que não é crente, que chega ali, ou que está sendo criada na igreja, mas não é convertida ainda, que está com a cabeça virada já, de tanta influência, ela já começa a entender como é que as coisas funcionam. Eu com 23 anos, senti esse impacto, cara. Imagina uma criança, né? E eu entendi ali que mesmo sendo maior de idade, mesmo, enfim, já conhecendo certas coisas, eu podia ter uma mentalidade pura, cara. Dentro do retiro. E aquilo para mim foi libertador, cara, porque eu já estava cansado já dessa vida do mundo. E o retiro, você quebra esse padrão de diversão que está baseado em sexo, poder e dinheiro,
E aí você consegue, dentro do retiro, se divertir com tantas alegria. coisas. Fala assim, caramba, eu sou completo, eu tô tão feliz de estar aqui. A verdadeira alegria. Fala um pouco da nossa brincadeira de roda, a Noite Bambucha. A gente tem uma Noite Bambucha, que é uma loucura, muita brincadeira, e a gente faz isso de propósito, porque tem o objetivo de ensino, como de relacionamento entre homem e mulher. Isso, na Bambucha... Uma relação sadia entre homem e mulher, né? Isso fora da igreja é quase impossível, gente. É exceção. A gente faz uma noite que é muito simples. Então, o pessoal da antiga sabe aquelas cantigas de roda, bem antiga, bem de vovó. Assim. Não, para. Eu não sei cantar. Não. Tem melão, tem melancia, vai. Agora não tem melão, tem melancia. Não, tem muitas coisas. Cara, a gente... simplesmente brinca de roda. Brincadeira de com roda. os garotos. Não sei o que lá, da olaria de Deus. Isso. Com a criança que às vezes nunca ouviu falar dessas músicas, sabe tudo de videogame, tudo de série. Funk, Anitta, gente. Hoje em dia tem esse ataque aí muito forte, né? E nessa brincadeira de roda, a gente sempre faz um casal. É uma coisa pura. Casal. Casal. Isso. Aí troca de casal. Isso com os adolescentes, né? É verdade. E aí, no final, a gente fala, galera, não foi divertido? Muita coisa, a gente se divertiu, não foi um momento agradável? Foi, a gente dançou muito cansado, suado, mas olha que legal, a gente pôde se divertir com uma pessoa do sexo oposto, sim. Sem maldade, sem malícia, sem aquele negócio corporal e tal, você se divertiu. Isso é incrível. Porque, vou fazer um parênteses, a gente tem um acampamento que é uma semana com as crianças, uma semana com os adolescentes, e também tem um terceiro acampamento que é para crianças de um projeto social que a gente apoia no Morro do Estado, que é uma comunidade lá perto da nossa igreja. Retiro para crianças carentes. Isso. O que é legal é que a gente... os nossos retiros as pessoas pagam, né? Então a gente arrecada esse recurso e tem o terceiro retiro que eles têm a mesma estrutura, a mesma programação, igualzinho que as crianças pagam, e aí elas recebem tudo de graça, e aí é muito especial esse momento também. E a gente gosta também de dividir porque a gente atinge outros temas muito mais profundos, sim, com crianças que infelizmente já foram colocadas assim a situações muito mais difíceis do que outras crianças de outros níveis sociais. Então, nesse momento, a gente consegue trabalhar profundamente questões bem delicadas. Então, acho bem importante. É incrível. A gente fazia o acampamento social, que a gente chamava, na primeira semana antes da criança e dos adolescentes. E aí a equipe ficava muito desmotivada, porque você chega, as crianças falam assim, cara, isso aqui é o céu, eu não quero ir mais para casa. Chora, histórias assim... eles são bem vulneráveis, eles amavam aquilo. Aí chegava o acampamento das crianças, a criança reclamava que esquecia o celular. E falava assim, você sabe, né? Você tem que vir que semana anterior. Você não vai esquecer o celular. O retiro, ele tem essa função de, além de você receber as crianças ali da sua igreja, de uma classe social parecida, você também pode dar esse foco em crianças carentes, né? Isso. E ajudar elas também em outras áreas, né? Não só... A gente sabe que pregar o evangelho é o mais importante para cada ser humano. A maior necessidade do ser humano é que seja pregado o evangelho para essa pessoa, né? Ela precisa de Jesus, essa é a maior necessidade de todos nós. Porém, existe uma classe de crianças que precisam de um outro tipo de ajuda, né? Claro. Então, a gente tinha acesso a crianças que nunca queriam sair debaixo do chuveiro. Porque elas em casa não tem água quente e não tem chuveiro. Tinham crianças que na hora de servir no refeitório colocavam uma montanha de comida. E a gente ensinava, olha, não tem importância, coloca um pouco, vai e volta. Porque a comida não vai acabar. E as crianças ficavam naquela ânsia, porque nunca tinha visto tanta variedade, tanta coisa para comer. Acabava no chororô para voltar para casa. Então, eu acho que é muito importante essa área social de se trabalhar. E aí, com isso, a gente consegue ir mais profundamente na área espiritual. O meu sogro, ele comenta de certa vez que ele também promovia acampamentos para crianças carentes, né? E aí ele comenta de uma vez que um menino, no final, tava todo mundo indo embora, indo pro ônibus, o menino pulou na piscina. Com roupa e tudo, falando, não vou embora não, vou ficar aqui. Né? Porque é aquilo, né? É muito agradável estar no retiro, né? Então vocês estavam lá na igreja, na primeira igreja presbiteriana de Niterói, servindo já o Bruno servindo como líder dos pré-adolescentes e já fazendo 2 retiros por ano, né, Bruno? Isso. E isso
avançou pro Ministério de Adolescente. Na medida que você foi ficando mais velho, você assumiu os adolescentes todos. Isso. Então você passou a ter, além do Acamp, você tinha o culto que chamava até de conexão. Conexão, cara. Conexão, era o quê? Toda sexta-feira? Toda sexta-feira, experimente uma cesta diferente. Legal. Era a mesma coisa. Então já era um culto de adolescentes ali, você já estava iniciando ali seu ministério pastoral, né? Isso. Já sendo treinado ali sob a supervisão do pastor. Isso. E PA também indo pelo mesmo caminho, né? Na época... O que você fazia, PA, no Conexão? No Conexão, eu era o cara da estrutura, que eu botava iluminaçãozinha. Na época a gente não tinha muito dinheiro, eu botava um holofote de lâmpada halógena. E aí era um negócio muito quente. E aí eu fazia parte da banda Conexão. Imagina, eu tocava teclado com a banda e aí a gente ensaiava Sentimentos Sem semana inteira pra tocar domingo. Aí Sexta? Sexta-feira, tocava sexta-feira. E a gente também fazia o nosso tour em várias igrejas de São Gonçalo. A gente era assim, pegar um ônibus escolar. Então já era um ministério de louvor. Ministério de Louvor. E dava oportunidade pra vocês nas igrejas? Dava. A gente tinha várias igrejas de São Gonçalo. Cara de pau, né? A gente tocava direitinho. A gente tocava direitinho, a galera era boa. Só que a gente não tinha muito recurso, né? A gente vendia cachorro quente pra comprar uma pedaleira que custava R$200 na época. A gente fazia assim, uau, tal. Aí a gente saía, mas a gente se divertia muito com o Conexão Livre. Era um momento nosso ali, a gente vibrava ali, né? Toda sexta-feira. Legal, e sempre 2 acampamentos por... Janeiro e julho, né? Isso. Na verdade, 6 acampamentos, né? Sim. Porque era um para crianças carentes do Morro do Estado, Isso. o outro para adolescentes e outro para crianças, Isso. né? E os adolescentes, eles viravam equipantes das crianças. Isso. Explica um pouco do Conexão Livre, a ideia do Conexão Livre com relação à equipe e os acampamentos. Ah, legal. O legal é que assim, o pessoal servia, né, como você disse, começou a servir, a gente pegava os adolescentes e servia no acampamento de crianças. A gente acredita muito no chamado da geração seguinte para a geração anterior. Do tipo, os adolescentes tomam conta das crianças, os jovens cuidam dos adolescentes. Então, eu acredito que uma geração cuida da outra, né? Isso, é uma coisa... se aproxima as gerações, aproxima os ministérios dentro da igreja. Então, acabava que os adolescentes do Conexão serviam trabalhando com as crianças. E aí tinha essa ideia, né? Quando as crianças cresciam, elas vinham para os adolescentes, depois eles viravam equipantes. Aí é até muito legal a história. Tem hoje o atual líder do acampamento, né? Porque o acampamento já tem 17 anos. Agora a gente fica trabalhando mais na igreja, mas a gente tem o líder, que é o Bruno Amorim. Ele começou a estar no acampamento quando ele tinha 8 anos de idade. Eu lembro dele criança. Cara. Ele era da primeira presbiteriana? Não, ele era da plena. Aí os pais dele mandavam ele com 8 anos, depois virou para os adolescentes, depois virou equipante. Agora ele é líder do Ministério de Acampamentos e líder dos adolescentes da ICF Rio de Janeiro, a igreja que a gente serve. Então, é muito lindo. Eu quero encorajar você a investir no Ministério de Adolescentes, porque é sensacional. Os frutos que a gente pode colher, as bênçãos que a gente vive. E aí a gente ouviu uma história como a do Bruno Amorim, que foi criança, serviu ao acampamento e hoje lidera o acampamento. Para a gente é um privilégio, um presente do Senhor para as nossas vidas, poder fazer parte disso, né? Legal, glória a Deus saber que o Bruno está dando frutos, né? Até hoje lá na igreja de vocês. Sim. Que eu conheci ele nessa época, ele devia ter uns 8 anos, né? Quando a gente estava na mesma igreja, todo mundo, né? E o que aconteceu, que a gente estava conversando, é que o Ministério de Acampamento de vocês começou a prosperar, né? E vocês tinham o apoio dessa igreja, primeira igreja presbiteriana de Niterói. Só que o acampamento estava grande demais para ter esse apoio dessa igreja. E aí vocês começaram em conversas com o pessoal lá da Plena para poder apoiar o ministério, né? E aí que vocês foram para a Plena e aí transferiram esse trabalho, o Conexão virou o Jump, né? Isso. E o acampamento continuou, virou Jump Camp? Não, a Camp continuou. Continuava a Camp, né? Nessa ideia de acampamento interdenominacional, meu Deus do céu. E aí manteve a mesma identidade e vinham crianças e adolescentes de várias igrejas. Várias igrejas. Vocês deram impacto na cidade, né? Com esse acampamento. Acho que principalmente o pessoal do circuito presbiteriano, da Betânia. Muito. Né? Isso, E o legal, assim, a gente
teve bons frutos. Um exemplo, a gente tem a Igreja Presbiteriana lá de Macaé, eles mandavam pra gente 2 rapazes, 2 irmãos também, que é o Israel e o Bi, que serviam na nossa... eles. Vocês conheceram? Eu estive lá uma vez nessa igreja de Macaé. Ah, legal. Então, eles serviam no nosso acampamento como equipantes, aprenderam tudo e hoje eles lideram a Camp lá de Macaé. Então tem chama Acamp também. E a Acamp também. Então, tem o Acamp aqui no Rio e o Acamp em Macaé. Então, eles servem a mesma estrutura, a mesma ideia de acampamento, a mesma programação e eles fazem isso também para as igrejas locais lá de Macaé. Isso é tão legal, né? Ver frutos, pessoas que aprendem, pessoas que vão e por isso que a gente vê que assim, a importância do Ministério Interdenominacional de apoio à igreja local, porque muitas vezes o líder de criança está lá, não tem muitas crianças, também não tem recurso, não tem talvez muitos voluntários. Então a gente a gente vem como um sopro para esses ministérios. Isso. O acampamento na perspectiva do equipante, que é a pessoa que vai para trabalhar. É uma escola de liderança assim, incrível. É incrível. Sem dúvida. Hoje na nossa igreja a gente conta com uma liderança forte de pessoas que foram impactadas pelo acampamento, onde participaram, depois se tornaram equipantes. E ali é uma escola assim, de liderança. A pessoa tem a oportunidade de desenvolver a liderança dela nesse cargo de equipante, né? Exato. Assim, começa a se destacar e volta para casa muito mais responsável, né? E aí, qual o pai e a mãe que não quer isso? E aí ela pode treinar essa liderança toda sexta-feira, quando a gente fazia no Jump, no Conexão, onde era ali o ministério do dia a dia, onde essas pessoas assumiam a responsabilidade ali. Pessoas do louvor tocavam no louvor, pessoas faziam time de recepção, e aí cuidavam das pessoas, discipulado. Eram líderes que lideravam no acampamento, que se desenvolveram no acampamento e vão para a igreja local e elas assumem responsabilidade pro Então dia a vocês dia. Recomendam assim, quem está numa igreja que não tem uma estrutura para fazer um retiro próprio, vocês convidam essas pessoas a, de repente, até entrarem em contato, pegarem aí o próximo retiro de crianças. Sim. Quem está falando aqui, gente, para uma audiência que são líderes de Ministério Infantil que precisam de dicas, precisam de ideias para controlar aquelas crianças. Então, eles têm hormônio, eles têm energia, porque o adulto, assim, da nossa idade, se divertir pra gente é ficar deitado, ficar de olho fechado, isso aí a gente gosta, né? Mas criança gosta de se mexer, eu vejo pelo meu filho que não consegue ficar parado, né? Então, a criança é assim, o adolescente é assim. Então, você que é líder do Ministério Infantil, líder também de adolescentes, pode entrar em contato. No final, vou pedir para vocês deixarem o contato da igreja, do WhatsApp, essas coisas, porque eles podem se encaixar numa temporada do retiro de vocês. Claro. E aí pode fortalecer o ministério deles, né? Isso, e a gente também recebe, vamos supor, se você tiver um grupo de crianças, eu tenho 30 crianças na minha igreja, você pode ir com mais 2 ou 3 pessoas que vão servir. Essas 3 pessoas são incorporadas na nossa equipe e elas conseguem ter uma noção de como é a programação de acampamento, como é que funciona. Um programa modelo de acampamento. E aí a ideia a gente quer empoderar a liderança da igreja local. E a ideia é a pessoa aprender, conhecer e ela vai avançar e de repente começar um ministério de acampamentos dentro da sua própria igreja. É um ministério assim... tremendo e fortíssimo, e nós aqui somos frutos. Assim como a Palavra da Vida foi inspiração pra gente, e aí depois que a gente ficou inspirado com a Palavra da Vida, que era uma estrutura de 50 anos, a gente teve no aniversário de 50 anos deles, assim, e a gente em Atibaia e é dentro daquele condomínio. É um paraíso aquele negócio, um vale maravilhoso, temperatura assim, é muito bacana. E aí você fica assim, caramba, mas eu não tenho essa estrutura, como é que eu vou conseguir um espaço desse, é muito caro e tal. A gente começou com pouco, a gente se inspirou num negócio muito grande, e aí a gente falou, como é que a gente pode começar? A igreja já tem um sítio, vamos fazer o sítio com a igreja. E aí depois a gente foi para a Plena já não tinha um sítio. E aí a gente alugava aquilo que a gente podia pagar e aquilo que dava para manter. Então você se inspira com algo grande, com algo assim, impactante e começa pequeno. E aí você, com o tempo, vai se desenvolvendo. Mas uma boa ideia é aproveitar já o que já existe para aprender e para levar as crianças, né? Então, vocês estavam lá no Jump e a Camp, né? O Jump era o culto às sextas-feiras, uma sexta diferente. E o Acamp 2 vezes por ano para crianças, adolescentes e crianças carentes. Lá da comunidade do Morro do Estado, lá em Niterói. Só que aí vocês foram chegando nessa vida adulta e parece que
picou um bichinho em vocês, vocês começaram a ir pra Alemanha. Toda vez que eu perguntava pro meu irmão, ô Jean, cadê PA e Bruno? Ah, estão na Alemanha. Aí às vezes tava um só aqui no Brasil e o outro tava na Alemanha, né? Então, assim, eu acho que até no aeroporto eu já fui levar vocês a receber. Enfim, e aí, o que aconteceu? Como é que foi esse link aí? Ah, legal. Então, eu acho que começou por mim, né? Porque a minha primeira formação é engenharia de produção, lá no Cefet, como a gente já tinha falado. E aí a gente nunca tinha ido para o exterior, né? Nossa família não tinha muito recurso, não tinha essa projeção de viajar também. E aí eu falei, cara, eu queria ter uma experiência no exterior. E quando eu cheguei lá, os intercâmbios para engenharia só tinha para a Alemanha. Aí eu comecei a estudar alemão para poder fazer a prova, para ganhar a bolsa de estudo para ir para a Alemanha. Aí eu fiz algumas vezes a prova, às vezes não consegui, até que consegui passar lá. E aí eu cheguei lá para fazer a universidade. Foi aquele Ciências Sem Fronteira? Não, foi antes do Ciências Sem Fronteiras. 2011. Foi em 2011, né? E aí quando eu cheguei lá, não encontrei uma igreja presbiteriana em Munique, na Alemanha, e eu fui para uma igreja de brasileiros. E aí com isso, fiquei lá um tempo, liguei para o meu irmão, falei, olha, consegui um estágio, tem uma casa aqui, tranca sua faculdade, vem estudar alemão aqui comigo, mora comigo. E aí Paulo André estava aprendendo alemão. E sabe aquele negócio de ele ficar lendo tudo para descobrir, porque ele estava aprendendo uma língua nova, ele viu uma propaganda de uma igreja que era que estava no metrô, né? No metrô. No metrô. E a gente falou... Tem uma nova experiência de igreja no centro de Munique. Eu falei, caraca, que doideira. Isso, aí a gente foi perguntar lá na nossa igreja de brasileiros sobre essa igreja, falaram mal um pouco. Então isso despertou uma curiosidade a gente conhecer. Quando a gente entrou pela primeira vez nessa igreja, a gente ficou assim, apaixonado, porque a gente percebeu que era o nosso sonho de igreja. Parecia que tinham tirado da nossa cabeça e tinham colocado na realidade. E a gente ficou louco, porque assim, quando eu tinha 18 anos, eu sempre tive desejo de ir para o seminário. Minha família que falou assim, não, você vai para uma faculdade... Uma faculdade normal. Normal. Vai ser uma pessoa normal, porque seu pai é médico, né? Meu pai é médico, nascido e criado no Evangelho. E falou assim, não, você não vai fazer seminário. Eu queria, inclusive, fazer Palavra da Vida, tem um seminário lá. E ele, não, vai fazer faculdade e depois você vai fazer o seu seminário. E aí eu fui fazer mais pelos meus pais essa faculdade. Mas foi bom que aí eu caí lá, a gente ficou apaixonado. E a gente gostou por um único motivo. A gente já trabalhava com acampamentos e a gente via que precisávamos a gente precisava ter uma igreja que falasse a mesma linguagem, né, dos acampamentos. As pessoas, as crianças vinham, cresciam para os adolescentes, depois se tornavam adultos e muitos saíam e aquilo deixava a gente bem frustrado de perder muitas crianças que a gente investiu durante anos e na fase adulta não estava mais na igreja. Vocês não conseguiam segurar eles lá na primeira presbiteriana e depois na plena, vocês não conseguiam segurar como adulto. A gente entendeu uma questão assim, em relação a ministérios, seja infantil, com adolescente, jovem, eles têm que vir na mesma linguagem da igreja. Quando a gente faz uma coisa muito diferente, você faz um estilo muito diferente dentro de uma igreja, de repente, tradicional. A pessoa sai da idade desse ministério... Essa primeira presbiteriana é bem tradicional, bem tradicional. Né? E a gente fazia conexão com a iluminação, a gente olhava Hilson, falava assim, a gente quer ver isso. Vocês estavam escandalizando lá os pastores da igreja. E aí, o que acontecia? A gente crescia... presbiteriano não gosta disso mesmo, cara. Teve uma época que eu tava indo numa igreja ali, perto da minha casa, ali na João Pessoa. Vocês devem conhecer uma ali em Caraí. Presbiteriano de Caraí. O pessoal tocava um piano, um órgão lá, entendeu? Não, órgão, E aí... Vocês queriam ser Hilson, Deus é sexta-feira era Hilson, era bagunça, aquele negócio alto, pra bateria estourando. E aí a gente chegava domingo, era órgão, um negócio bem diferente. E aí o que acontecia? A galera crescia, aí já não tinha mais idade, ou de repente tempo pra ir numa sexta-feira, e o domingo já não abraçava esse pessoal. A gente acabava perdendo. Vocês ensinaram outra coisa pra eles. Vocês ensinaram exatamente, Hilson. Exatamente. Eles não querem ir pra... Né? Eu acho que na Catedral Presbiteriana o pastor prega até de toga. Eu acho. Alguns pastores devem pregar. Então os ministérios têm que vir falando a mesma linguagem da igreja para você ir acompanhando a pessoa não tomar um baque muito grande. E aí a gente percebeu a ICF e falou assim, caramba, essa é a linguagem que a gente toca muito no nosso coração, que fala com a gente. Que é assim, tem um estilo, só estou comparando porque é muito famosa, estilo da Hillsong em alguns aspectos. Com certeza, tem muita influência da Hillsong, né?
É um Hoje- caso aí que tem influenciado o mundo todo, né? Uma igreja australiana, né? Isso. Então, hoje a ICF é a igreja que mais cresce na Europa. Então, Não é a maior igreja, não. Mas é uma Mas igreja que está cresce crescendo muito. Velocidade, né? Isso, é que está plantando mais igrejas na Europa e tudo. Ela realmente tem muita influência da Hillsong, né? Então, sempre foi o nosso sonho de igreja, né? E aí... Bom, aí vocês estavam lá na Alemanha, viram esse culto no centro da cidade. Isso. E aí ouviram falar mal, despertou o interesse. E vocês foram lá pra ver qual é, né? Aí ficou apaixonado. Mas a doutrina é calvinista, cara? Então. Agora. Não, porque os caras Vamos fazer nasceram, um podcast os caras nasceram na presbiteriana. O cara foi de fralda pro acampamento presbiteriano. Tem até uma placa na estrada, acampamento presbiteriano. Sim. Minha família não era crente. Aí, depois que a gente se converteu, minha mãe falou: Caio, hoje em dia a gente é presbiteriano, né? Da Plena lá, calvinista. Eu sempre vi essa placa aqui, acampamento presbiteriano, ficava perguntando o que era. Né? Então, assim. A gente tem uma tatuagem de Calvino no primeiro. Eu brincava que a gente era mais calvinista do que cristão, né? Sim, presbiteriano tem essa mania, né? Mas aí, então o cara foi de fralda pro acampamento presbiteriano, fez parte da UCP, depois fez parte do quê? Da UPA, que chama, né? Depois o UMP, UPH, SAF. A Leninha Maia, vocês devem conhecer também a Leninha Maia. Claro. O cara é amigo da Leninha Maia, entendeu? Minha mãe é nas Déboras. Desperta Né? Débora. A mãe é do grupo das Déboras, entendeu? Da SAF também. SAF é o quê? Sociedade Auxiliadora Feminina. Pois é. Falar no ano, Então, feminino. enfim, tem adesivo daquela arvorezinha colada no carro. Sassardente. Mas a Sassardente. gente conseguiu romper algumas barreiras. Sim. E a gente... Então, eu acho muito legal porque dentro da ICF a gente encontrou um evangelho onde a gente consegue perceber que a gente não consegue colocar o Senhor dentro de uma caixa teológica. Sim, Então, sim. acredito que... A gente fala isso brincando, essas Claro, coisas. claro. Então, a gente conseguiu ver que Deus fala também de maneiras diferentes, Sim. de diferentes maneiras com as pessoas. Então, a gente conseguiu romper isso, apesar de que somos bem calvinistas também. Acho Porque- que o sangue ainda tá lá. Sim, tá lá. na hora que vocês pregam o evangelho, vocês pregam a base que vocês aprenderam lá atrás, nas Isso. EBDs, né? Exato, Claro. exato. Mas Tinha o uma seminário, frase, uma frase em relação à teologia que eu achei muito interessante ouvir. Eu estava lendo... Eu estou fazendo um seminário bem calvinista, que é um seminário Martin Bucer. Eu vi uma frase num livro muito bom que fala muito em relação a isso. Em coisas essenciais, unidade. Então, as coisas essenciais do evangelho, Jesus Cristo, a gente tem unidade. Cruz. Nas não essenciais, liberdade. Mas em todas as coisas, caridade. Então isso mostra muito, assim, o caráter da ICF. O fundamento é o mesmo. A gente apresenta a igreja num pacote de presente diferente, no que chamou muita atenção para mim. Mas quando você desembrulha, você olha ali, caramba, é a antiga Bíblia. É a antiga palavra de Deus, é a mesma coisa que não mudou nada. Mas o pacote, a linguagem, ela é diferente. Mas os fundamentos, os valores são os mesmos, baseados na palavra de Deus, e isso não muda. E aí, esse estilo me tocou muito. Eu falei assim, caramba, a gente precisa disso. E era o que a gente sempre vivenciou nos acampamentos. Sim. Amém. E aí vocês conhecendo essa igreja, vocês se identificaram e vocês fizeram um seminário lá na Alemanha? Isso. Não, eu quero fazer um parêntese, né? Quando a gente Terra de Lutero. quando a gente voltou da Alemanha, foi quando a gente fez a transferência. Aí passamos um ano lá, conhecemos a ICF, até então só por frequentar, voltamos para o Brasil. Foi quando teve a transferência do Acamp e do Conexão para a Igreja Plena, que aí virou Jump e Acamp. Sim. E aí acabou que o Jump a gente começou do zero. Acabou que o Jump era mini ICF, né? A gente copiava tudo, olhava o ICF e fazia no Jump. Ah, legal. A gente mandava mensagem para eles e falava assim, poxa, manda essa arte, manda esse conteúdo aqui pra gente, que a gente vai fazer Cara, aqui. Legal. então, o Jump foi um experimento de uma plantação de uma igreja, Verdade. assim, do que a gente via, gostava, e investia e colocava isso para os adolescentes. Só que a gente começou a ver que a gente amava tanto essa igreja, precisava envolver melhor, né, entender melhor essa ideia. Aí a gente volta para a Alemanha, pelo Ciência Sem Fronteiras agora. Sim, os dois. Isso. Vocês são bem estudiosos. Tá? PA tem informação além da Eu fiz teologia. administração industrial no Cefet também. E aí eu fui pelo mesmo intercâmbio da faculdade. Ah, legal.
Isso, é porque a gente não tinha visto e não tinha dinheiro. Como a gente não tem descendência nenhuma europeia, a gente precisava trabalhar lá, fazer faculdade e tudo. Aí nessa época a gente foi pro Ciência Sem Fronteira. A gente ficou um ano na igreja. Mas a faculdade também, ela é gratuita na Alemanha? É gratuita. Até para estrangeiro? A gente ganhava bolsa pra estar lá. A gente ganhava bolsa, era um programa bem legal. Eles pagavam pra gente... Mas mesmo sem o Ciência Sem Fronteiras, eu acho que é gratuita, ou não? Não, o semestre você paga 300 euros. É uma taxa... Mas aí com o Ciência Sem Fronteiras, vocês ganhavam bolsa ainda, né? Isso, aí a gente trabalhou, a gente estudou na faculdade um semestre, no outro semestre a gente estagiou. Então a gente estagiou em empresas alemãs, na área de gestão mesmo, né? E aí, mas o Trabalhar objetivo... na Volkswagen? Eu trabalhei na BMW. Eu trabalhei na Airbus e na Lufthansa, empresa de aviação aérea. Eu gostava mais de avião, o Bruno gostava de carro. E fui pra Continental Pneus e depois pra BMW. Deixa eu fazer um parênteses. Nesse volta aí, a gente tinha que começar a servir na igreja pra conhecer a estrutura da igreja, né? Aí a gente não falava alemão direito. O que eles fizeram? Colocaram a gente pra servir no Ministério Infantil. Pra gente aprender alemão com as crianças. Que a criança tem mais paciência de ensinar, né, cara? Vou te contar uma história. Presta atenção pra você não deixar... O inglês também é bem aceito na Alemanha, né? Sim. Vocês se comunicavam em inglês, mas aí pra falar o idioma que não com tava as crianças era o corpo mesmo. Era dançando, era abraçando. Cara, vou contar rapidamente uma história pra você não fazer isso no seu Ministério Infantil. Não chame dois estrangeiros como a gente pra servir no Ministério Infantil. Cara, a gente tava lá, servindo no Ministério, aprendendo alemão com as crianças, ajudando e tudo mais. Acabou que saiu aquele filme Rio, um desenho animado. Sim, excelente esse filme. E nós estávamos na Alemanha, surgiu e todo mundo, os brasileiros, fez maior sucesso. O brasileiro faz sucesso fora, né? Sei por quê. Aí, sabe o que a gente foi fazer? Levamos as nossas crianças para ir no cinema. Uau. Eram mais de 40 crianças. Pegamos na igreja, demos um lanche, pegamos o metrô, levamos para assistir o filme e voltamos com as crianças. Até então, tudo tranquilo. Até que chega uma mãe, está distribuindo as crianças, devolvendo as mães, para as mães. Chega uma mãe e pergunta, Paulo, onde que está meu filho? A gente olha pra trás. Perdeu a criança na Alemanha. Não tinha mais crianças, olhou, mãe, e as crianças acabaram. Não tem mais criança aqui. Meu Deus. E aí a gente sai correndo. É porque o negócio é o seguinte: a gente foi com 40 crianças no cinema pra ver um filme infantil, onde tinha uma pancada de criança também. Férias escolares. Sim. E aí tem aquele efeito, né? Quando você vai pro exterior, você acha o pessoal muito parecido, né? Um monte de criança loirinha, pra tudo que é lado, você não sei quem é mais nossa. Mas você já tava falando o idioma bem já? As crianças falam inglês? Não. A gente se arrastava lá. Aí acabou que a gente perdeu a criança, a gente achou a criança lá sentada no banquinho chorando. Que isso? Chorando. Gente. Imagina, quase fui processado. Imagina, só trabalhando até hoje pra pagar. A última vez que eu fui lá pro Encontro de Pastores, eu fiquei hospedado na casa dessa família. O garoto hoje tem 18 anos. Vocês foram perdoados, então? Fomos, o garoto tem 18 anos. Aí o irmão dele menor, a última vez que eu fui lá também, fiquei lá, ele falou assim, poxa, me leva no cinema e me esquece lá também. Quer ter a mesma experiência do meu irmão. Sim, maravilha. Então vocês voltaram lá para fazer o seminário teológico mesmo. Isso. Tinha ligação com essa ICF, o seminário? Isso, sim. Da própria ICF. A gente ficou... Aí, quando a gente acabou Ciência Sem Fronteira, no final, isso em 2014, a gente falou com a ICF, falou assim, essa igreja é uma igreja que toca muito no nosso coração e a gente quer plantar essa igreja no Brasil, isso em 2014. Aí o rapaz falou, o pastor de lá falou, vamos se conhecer, vamos trabalhar a liderança, vamos fazer um seminário aqui, o que vocês precisam para ficar aqui? A gente falou, a gente precisa ir embora, a gente vai voltar para o Brasil para terminar a nossa faculdade e a gente vai dar um jeito para voltar. Aí nessa a gente foi isso, a gente voltou para o Brasil, terminou a faculdade e a gente tentou voltar para a Alemanha e a gente conseguiu através de um mestrado, a gente fez um mestrado na faculdade lá, e aí a gente fazia o seminário, aí a gente ficou 3 anos direto lá, fez o seminário na igreja, a gente trabalhava fora para conseguir dinheiro e estudava para ter visto. E aí foram 3 anos de seminário, eu trabalhei na igreja grande, porque era uma igreja com várias localidades. Bruno foi para uma bem pequenininha, onde só tinha gente velhinha. Isso era na cidade de Munique. Na cidade de Munique. Da Baviera, né? Isso. E aí eu fiquei na igreja grandona e foram 3 anos. A gente fazia o seminário todo final de semana na ICF Munique.
E aí, uma vez por mês, a gente tinha que ir para Zurique, Que é a sede da que é igreja. a sede, fazer já lá é na o Suíça, seminário. terra na de Suíça. Calvino. Terra de Calvino. Não, é Zwillingen, né? Zwillingen que é o reformador de Zurique. Isso, é verdade. Tem uma estátua dele lá, linda, para todos os Porque calvinistas o aí, impacto reformados. de Calvino foi mais em Genebra. Sim, Isso, sim. língua francesa. Zurique é Zwillingen. Tem a igreja dele lá e tudo. Isso. E aí... Que é Zwinglio, em português. Eu não sei como que Acho que em pronuncia. português é Zwinglio. Zwinglio? Em português eu acho que fala Zwinglio, Zwinglio. é. A gente foi com o pastor Dudu e o pastor Roberto lá, e eles ficaram apaixonados por aquela estátua. Tiraram beijo. foto. Vocês saudade daquela viagem com Marcelo Amorim também foi. Foi sensacional. E aí esse seminário era uma vez por mês, a semana toda em Zurique. Foi muito engraçado, porque Zurique, assim, são duas alegrias. Cidade linda, você entra E assim, cara, uau. né? Mas quando você vai embora também você fica muito alegre, porque é muito caro. Caro, Você- né? Caro. Caro Você vai comer uma demais. pizzazinha assim, bobeira. É pelo menos 20 a 30 euros uma pizzazinha. A gente levava comida da Alemanha pra comer lá. A gente sofreu. A gente né? sofreu. Mas conseguimos. Suíça é muito caro, eles não Muito usam caro. euro, né? Eles têm o franco suíço. suíço. É. E o salário mínimo é bem alto, deve ser uns 12 mil reais, assim. É isso Na aí. conversão, o salário mínimo. Isso aí. É um país bem rico, assim, né? Então você tem que trabalhar lá pra poder consumir as coisas. Exatamente. Então a gente não trabalhava, servia na igreja, Servia. era estudante Ah, não, e com não, o sonho de Pior plantar uma situação igreja. possível. Entendi. Coisa onde Deus provê mesmo. E vocês tinham uma gestão de tempo muito boa, né? Bastante Tinha que atividade ter, lá, né? Aham. E o alemão... Namorava lá, né? Minha esposa é alemã. Tu trouxe ela pra cá. Veio. Nossa, cara, já vamos entrar nesse assunto. E o alemão já estava bem, já. Vocês já estudavam em alemão. já falava, é. Entendi. Isso. E aí depois desses 3 anos lá, né? Então a igreja 2018. entendeu que era o momento e a gente foi enviado pela igreja para a plantação da ICF Rio de Janeiro, né? 2018. Que foi em 2018, porque Isso. também a Plena também não comportava mais esses... talvez essa vontade que vocês tinham, né? De ter uma igreja mais conectada com o Ministério de Acampamentos e o Ministério de Jovens ali, mais moderno, de repente. Eu acho que a questão nem seria a igreja plena, né? Mas eu acredito que seja assim, a gente era diferente da igreja plena. A gente olhava e a gente falou assim, olha, acho que a gente tem que ir para um caminho que a gente entende que o Senhor tem nos chamado e tudo mais. Então eu respeito muito a igreja plena, a forma que eles fazem, eles atendem e abençoam muitas pessoas. E a gente também tem outro ministério que também abençoa outro tipo de pessoas. Sem dúvida. Eu tenho Então, contato a gente- com muitos pastores por conta do Ministério Itinerante. E certa vez um pastor me falou, não lembro nem quem foi, que falou assim... Ele falou assim, eu tenho que entender que a minha igreja não vai atender Claro. todas as pessoas da cidade. É um grupo. Aí tem que ter um outro colega ali Sim. que vai atender um outro grupo, né? A gente fala que a gente faz parte de um corpo e a igreja é como se fosse edifício, né? Pessoas gostam desse condomínio, quer morar nesse condomínio, tem de repente um condomínio mais velhinho, tem uma casa, a pessoa prefere casa ao invés de apartamento. Então são vários tipos de edifício onde as pessoas vão naquilo que elas gostam mais, né? Então a gente é mais um edifício, a gente é mais uma igreja onde a gente atende pessoas que amam essa forma de igreja também, mas tem pessoas que gostam de um outro estilo e a presença de Deus está lá, presente lá, tão forte, tão presente Sim. como também a Tem nossa também igreja. os métodos de culto também. Tem Isso. um cara que é pentecostal, tem outro que é mais tradicional. Eu acredito que o ruim seria a gente, dentro lá do Ministério de Adolescente, dentro da Igreja Plena, criar uma subcultura de igreja, onde seria uma outra igreja dentro de outra igreja. Isso não é sadio para ninguém, né? Nem Entendi. para o Ministério dos Adolescentes, muito menos para a Não, igreja. isso né? foi um exemplo que a gente fez com Conexão na Presbiteriana, uma igreja super tradicional com um culto jovem muito Vocês doido. queriam fundar uma Vocês queriam fundar... Vocês queriam... Para chegar perto da Rio, ia ser Vocês, 1 milhão vocês- de anos. vocês estavam fundando a Hillsong dentro da... Dentro da Presbiteriana. A gente era adolescente e a gente pensava que a gente ia ser igual. Entendi. E aí, então, e lá teve algum trabalho de acampamento lá na Alemanha? Então, na Alemanha a gente serviu na Palavra da Vida, né? De lá? De lá, e também ajudou Eles não tinham acampamento, Não tinha, né? não É legal que, assim, no Brasil é muito forte, né? Então, acho que nos Estados Unidos também, claro. Sim, eu acho que é um enlatado americano, importado Isso. dos Estados Unidos. Isso, então, lá eles não tinham essa cultura. Não, sim. Tanto é que a gente começou a ajudar eles a implementarem o acampamento lá. Mas embora a palavra da vida lá seja muito forte. Então, as igrejas
nesse mesmo contexto que a gente faz, as igrejas falam assim, ó, tem acampamento Palavra da Vida, o ministério já Eles tá lá. vão lá, né? Então vai, as famílias mandavam muitas crianças pro PV, né? Sim, sim. Da ICF, vocês... Da ICF, Então, fortalecendo essa ideia também de um acampamento interdenominacional Isso. que recebe várias igrejas, né? Isso, Maravilha. E... Então, vocês plantaram aqui a igreja lá em Niterói, eu passo ali com frequência. Eles pegaram uma loja que é um vidro, é um vitrô ali, né? Era uma loja de decoração, acho. Isso, Que tem uma vitrine boa, né? Então a gente passa no horário do culto, a gente vê eles lá dentro. Acho que estão de costas ali, pregando. O palco é colado no vidro ali, né? Aí as pessoas que passam lá de fora veem as pessoas que estão no palco. Muito o legal. louvor, Legal. Deve despertar uma curiosidade grande ali na Lopes Trovão. Muitas Muita pessoas gente para e entram. pergunta. Muitas pessoas entram por Legal. conta do vidro. Isso é muito legal. Bacana. E os acampamentos continuam de pé. Então, 2 Sim. vezes por ano, tem feito os 3 de criança, adolescente e... Isso. O que é legal é que quando a gente voltou com a ICF, a Igreja Plena entendeu, olha, esse é o ministério de vocês, já fazem há 17 anos o acampamento. Sim. E aí migrou para a ICF, apesar de que os adolescentes da Igreja Plena ainda continuam participando, liderando, servindo. Dentro Então, vocês estão servindo a Plena nesse Com aspecto, certeza. né? Recebendo. Isso. Sempre essa ideia do interdenominacional, né? Isso, exato. Então, Maravilha. aí pela questão de pandemia, a gente teve essa Sim. parada total, né? O último que a gente fez antes da pandemia foi em 2020, janeiro de 2020. Foi Sim, bem antes da pandemia. A pandemia foi em março. Foi em março, Foi 20 de março que começou a pandemia. Isso. Começou E o aí- lockdown, né? E agora em julho vai retomar as atividades do acampamento, agora só com adolescente, porque a gente está ainda nesse processo, né, de retorno, mas o nosso desejo é para janeiro a gente já começar os acampamentos com as crianças. Então, se você deseja, entre em contato com a gente, porque a gente sonha, ama acampamento, a gente precisa voltar a acampamento de crianças. Qual o local que vocês estão realizando? Porque vocês começaram lá nesse acampamento presbiteriano, que era Rio do Ouro. Rio do Ouro, Agora é um acampamento em Papucaia. Papucaia, Shekinah, o nome. Shekinah. Isso. Eu já fui lá. Eu estive em um acampamento de vocês. Acho que eu cheguei meio no meio, assim, né? Foi. Porque... Seu irmão servia lá. O meu irmão, pra quem não sabe, ele esteve muito... Essa história toda, meu irmão esteve muito próximo. Eu não participava muito, porque eu já estava mais velho e tal, já tinha outras atividades, mas eu, em conversas com meu irmão, eu soube dessa história toda que estava acontecendo. E eu falo pra vocês, cara, que o meu irmão, eu também tenho uma diferença de idade, assim, é maior, né? São 7 anos. Ele se converteu com 15 anos na Plena, né? Mas o ministério de vocês ajudou muito ele, cara. Legal, Ele fortaleceu muito a vida cristã dele, cara. Ele tem um apego muito forte à palavra de Deus, a Deus. Eu tenho certeza que esse ministério ajudou muito. Cada vez que ele voltava dos acampamentos, ele estava melhor, né? Tinha crescido mais em graça e conhecimento de Deus. E também essa questão de servir como equipante, né? Que ele serviu em várias temporadas aí. Sim. Eu tenho certeza que ajudou muito ele, né, cara? Então, assim, eu vi dentro de casa, né? Uma pessoa sendo ajudada, né, por esse ministério, né? Esse ministério de apoio da igreja local. A gente não deve se limitar às 4 paredes da igreja, né? Então, a gente deve usar essa estratégia de acampamentos e retiros para ganhar almas para Jesus e também edificar a vida do crente, né? Que essa que é a função da igreja, né? Então, eu queria que vocês deixassem aí o contato de vocês, pessoal aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, e também pessoal do Brasil todo, que se quiser vir aqui no Rio de Janeiro, né? Conhecer vocês para aprender, acho que é uma boa ideia, né? Claro. Vem a liderança para aprender, né? Para levar para outros estados. E quem é da região metropolitana não só aprender, mas aí traz a caravana toda de crianças, né? Então, eu queria que vocês deixassem os contatos. Então, com você, Paulo. Então, nós temos o contato aí no Instagram, né? Que é da própria igreja. Você pode entrar em contato, nossa equipe vai sempre responder, que se chama ICF Rio. @ICF Rio. Já começa a seguir lá. Isso. E aí você também pode entrar em contato com... O acampamento. O próprio Instagram da Acampo Oficial, o nome, né? Isso. E aí, a gente vai botar aqui embaixo escrito. E aí,
vocês vão poder pegar o telefone nosso e o Instagram. Isso. Vai ser um prazer poder recebê-los lá na nossa temporada. Você pode levar um grupo de crianças, ou se você quiser também conversar com a gente também pode online, ajudar, né? trocar Exato, ideia online. e tudo. Acho que nós somos apaixonados por Ministério de Acampamentos, a gente sabe da importância disso. Até acho interessante, a gente foi chamado para participar de uma conferência de trabalho de criança, também para falar sobre acampamento lá na Colômbia. Eles não têm acampamentos. Você acha que é uma coisa muito do Brasil, dos Estados Unidos? Exato. Os olhos dos pastores lá de crianças ficavam brilhando. E a gente está orando ainda, que a gente ainda quer pegar nossa equipe aqui Pra e ir ir lá lá para Colômbia para começar esse ministério de fazer acampamentos lá. Bogotá, Isso, para poder eles aprenderem, a gente deixar lá a sementinha lá e vamos ver se germinando. Gente, é incrível. Vou ser muito sincero, assim, acho que acampamento foi a chave para a construção de uma igreja hoje. A construção da minha vida, em termos de liderança, em termos de espiritualidade, em termos social. Pô, Bruno era tímido. Esse cara que Tem era nada tímido. de tímido. Né? Isso. E aí, acampamento você desenvolve. A gente chegava na faculdade de fazer a apresentação, era mole. Eu falei assim, por que isso? Até na área Acampamento é muito pior. profissional também. Isso aí você desenvolve o ser humano, assim, acho que de forma completa. Sim, sim. É bem transformador, né? Cada acampamento é bem transformador. E a sua esposa, Pé, você conseguiu convencê-la a sair lá da Alemanha, né? E mora lá em Niterói. Fala português. A gente está aqui desde 2018, a gente casou em 2020. Cara. Ela veio... fala português. Ela fala português. É verdade. É engraçado, é fácil, mas né? Fala. Em casa fala bem. Uma vez muito engraçado em que casa a gente vocês brigou. falam alemão ou português? A gente, quando briga, a gente fala alemão. Mas quando tá fofo, a gente fala português. Ela se chama Lisa, né? Aí uma vez a gente discutindo, eu falei, olha só, fica tranquilo, ó. Tranquiliza, vai dar tudo certo. Ela, não. Tranco e Paulo. Tranquiliza não, Tranco e Paulo. Então ela pega os negócios das palavras assim, muito divertido. Entendi. Poxa, que bom que ela tá gostando aqui do Brasil. Deve estar sendo bem enriquecedor para ela também. Sim. Conhecer outra cultura, né? Imagino também que vocês devem ter também a ideia de repente, passar um tempo lá também, na Alemanha, né? Depois de um tempo aqui que a igreja já estiver mais forte, né? Legal, maravilha. E Bruno também casou, tem um mês de casado, é isso? Um mês de casado. Chegou essa semana de lua de mel. Tava lá em Munique. Isso, foi pra lua de mel antes, né? E depois teve encontro de pastores, conferência da ICF. Sim. E aí depois eu voltei, né? Estou muito feliz. Encontrei minha esposa no acampamento. Ela é muito frutífero, falando sério. Você conhece pessoas ali, você faz muitas amizades no retiro, né? E tem essa questão de homem e mulher também, né? Você você tem a oportunidade de conhecer pessoas ali, né? É verdade. Que no mundo isso é meio complicado, cara. No mundo é bem escasso, né? Os relacionamentos, você não tem um relacionamento sadio entre homem e mulher, né? Então é sempre aquela azaração, é sempre aquela malícia. Isso afasta, cara. Isso afasta as pessoas, né? Então na igreja você conhece muitas pessoas de ambos os sexos e isso torna o cristão, ele tem uma rede de relacionamentos muito maior, né? Eu já vi uma pesquisa que o crente é o que mais usa rede social. Porque tanta gente que a gente conhece, porque para você conhecer a quantidade de gente que a gente conhece na igreja, você tem que ser muito popular. O cara tem que ser um artista. Entendeu? Pra ter tanta amizade assim, né? Então pra gente é muito mais fácil, né? Então, mas sua esposa é brasileira, né? Ela é brasileira. Mas gosta lá da Alemanha, de repente vocês pensam também... Não, nossa chamada é aqui tá focado no Brasil, ali na ICF. Isso. Legal, maravilha. E eu queria que vocês agora dessem uma palavra pro pessoal que está assistindo, são em sua maioria professores e líderes do Ministério Infantil, são pessoas que estão cansadas, tá? Estão cansadas pela falta de reconhecimento humano no trabalho delas, tá? Eles muitas vezes não sabem mais o que fazer, essas mulheres, geralmente são mulheres, e muitas desistem, procuram a gente, falam que não tem apoio do pastor, não tem apoio dos pais, não tem apoio, enfim, do marido, tá? Então a gente tem aqui homens falando de ministério infantil, né, de evangelismo de crianças, isso é possível, porém é o que eu sempre falo para elas, vai ter que passar para os homens uma visão teológica, uma visão de que você está ganhando almas para Jesus. E não só de cuidar de criança. Né? Porque se você ficar passando essa imagem só do vestidinho, das cores do livro sem palavras, o arquinho, né? Que é muito usado isso no Ministério Infantil pelas mulheres,
uma infantilização do ministério, né, de evangelismo de crianças, os homens se afastam. Se for só para cuidar de crianças, talvez a gente não se interesse. Né? Mas quando fala de ganhar almas para Jesus, aí o coração do cristão ele se enche de alegria e vontade. Se ele acha que vai ganhar pessoas ali, se ele vai compartilhar aquele presente que ele recebeu, muitos vão se interessar. Né? Então, qual que é a palavra de encorajamento aí que cada um daria para essas irmãs e irmãos que estão assistindo a gente e que dedicam a vida deles a esse trabalho entre as crianças? Pô, eu quero até fortalecer assim o que você falou. Acho que você, homem, você tem esse papel de se levantar e falar assim, eu quero investir nas crianças, né? Às vezes a gente deixa essa responsabilidade para as meninas, para as mulheres fazer, e a gente acaba negligenciando a influência que a gente tem na vida das crianças, deixando esse trabalho, não deixa que as meninas fazem, a gente não precisa fazer. Então a gente precisa sim de homens que se levantem e assumam responsabilidade na vida de crianças, que as discipulem e levem elas para Cristo. E eu quero assim encorajar e agradecer. Sabe, eu vejo assim a minha história hoje, o que a gente pode estar fazendo hoje é porque a gente é anão, a gente é pequenininho em ombros de gigantes, ombros de mulheres e homens que pagaram alto preço para ter um departamento infantil, para ter um acampamento, para investir na vida de pessoas. Quantas pessoas abriram mão um feriado, das férias dela, para que a gente possa ter um acampamento. Esse sítio da igreja da Primeira Presbiteriana de Niterói, eu já ouvi uma história de que ele foi comprado, né, pelos membros da igreja. Foi uma campanha. Cada um comprava 1 metro quadrado. Foi uma campanha de arrecadação ali. Isso há décadas atrás, né? E isso são pessoas que a gente, chegar na eternidade vai agradecer essas pessoas, nem sei quem são. E a gente fala assim, poxa, obrigado, porque através do seu recurso rolou um acampamento lá que eu aceitei Jesus lá. Então, a gente não tem, assim, a ideia do potencial que é isso. E eu quero, assim, agradecer cada final de semana que você abre mão, que você deixa de estar com sua família, que você deixa de repente, curtir um descanso da forma que você gostaria para investir na vida de crianças todo domingo, em acampamento, e eu tenho certeza que isso gera frutos. De repente, a gente não vai colher. Vão ser pessoas lá na frente. É porque um rega, o outro colhe, né? É assim. Exatamente. Então, é um privilégio. Eu quero, assim, agradecer de verdade a vida de todos vocês, todos os homens e mulheres que todo dia, todo domingo, pensam e oram por crianças e investem na vida de crianças. Amém. Eu sei como é difícil negar um chamado. Por muitas vezes eu neguei o meu chamado, mas o Senhor me pegou de jeito, me puxou e me colocou diante daquilo que Ele tinha preparado para mim. Eu tenho certeza que você também, que está nos assistindo, você tem um chamado do Senhor para servir a nossa geração, das nossas crianças. É um chamado muito importante, é um chamado que muitas vezes as igrejas não conseguem reconhecer, não enxergam, porque é um chamado silencioso que está lá na sua salinha, no seu trabalho infantil, e muitas pessoas não conseguem ver. Mas o meu desejo é que você sempre acorde dando um sim para o Senhor, porque o Senhor te preparou para esse movimento, esse ministério super importante das nossas igrejas. E se hoje nós temos igrejas fortes, pastores que estão entregando suas vidas para o ministério, é porque lá atrás homens e mulheres pagaram um alto preço para que essas pessoas pudessem entregar suas vidas ao Senhor. Então, minha oração é que o Senhor renove suas forças. A minha oração é que você, cada dia mais, você tenha sonhos, desejos e projetos especiais para essas crianças, para que um dia, se Deus quiser, vocês olharão e verão essas crianças entregando suas vidas ao Senhor, criando seus filhos, tendo famílias abençoadas, grandes mulheres e homens no ministério e tudo fazendo parte, né? E você fez parte dessa história. Que Deus te abençoe muito, te proteja, te dê muita coragem, muitas visões, muitos sonhos. Então esteja firme. Nós amamos o Ministério de Crianças e a gente precisa que você continue respondendo um sim ao Senhor para o chamado que Ele tem para a sua vida. Muito bom. Maravilha. Gente, esse foi mais um episódio do podcast Instituto Ministério com Criança, em parceria com a Live Experts. Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.